Porque o Deus é Deus de novidade. Abra sua Bíblia em Mateus. A gente podia fechar esse Mateus hoje. Estava falando com a minha família que uma hora dessa a gente vai vir de ônibus para cá. Pegar o ônibus lá no ponto de ônibus, ir para o terminal, depois pegar o ônibus e chegar aqui na porta. Todo mundo de ônibus, voltar de ônibus. Por quê, pastor? Porque vem no carro luxuoso, confortável, vem quebrando o pau, vem fazendo guerra, ainda falta dentro de Deus que falta ainda. Deus não pode mudar o horário que falta. Não vem. Então vamos dar valor, né, filho? Vamos pegar o ônibus, todo mundo põe de ônibus. Que hora que o ônibus passa? 5 horas da tarde. Vamos de ônibus. Vamos terminar, para dar valor quando vier no conforto. Porque se Deus nos deu esse privilégio de conforto, tem que dar valor. Será que é ele? Oi, só. Para onde? Mateus 27? 26, 59? Tem culto hoje em algum lugar da igreja? Aqui, né? Olha lá. Versículo 59 de Mateus 26. Versículo 59 de Mateus 26. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas falsas testemunhas. Mas por fim chegaram duas o quê? Falsa testemunha. Eu não sei se você já passou por algum tipo de julgamento, algum tipo de processo criminal, mas perante a justiça, você não é obrigado a falar a verdade. Quem está sendo réu, está sendo acusado de algum crime, de alguma coisa, ele não é obrigado a falar a verdade. Porque a jurisprudência, ela diz o seguinte, que você não é obrigado a produzir prova contra você. Então, quem está sendo réu, necessariamente não precisa falar nada, nem a verdade, nem a mentira, nem nada. Ele pode ficar calado, como ele pode não falar. Por exemplo, eu já fui perguntado diante do juiz se alguém tinha me pagado. A pessoa estava me devendo, então hoje não me pagou, falando isso. E eu virei e falei assim, o juiz falou assim, não, isso está nos laudos, a gente vai ver tudo no autos aí do processo. Mas o advogado insistiu em me fazer a pergunta diante do juiz, se eu havia recebido algum valor. Eu virei para o juiz e falei assim, se recebi, não me lembro. Se recebi, não me lembro. Eu não disse que não tinha recebido. E também não disse que não tinha me pago. Falei, se recebi, não me lembro. E também não disse que não lembrava. Eu disse que não me lembro. O me é o pulo do gato. Entendeu? Então, como não tinha, aí voltando, mas a testemunha, ela é obrigada a falar a verdade. Se viu, visão, ela testemunha ocular, ela viu, ou se tem alguma prova. A testemunha, ela não pode falar mentira. Primeira coisa que eles perguntam, você é parente de alguém do processo? Você é amigo ou inimigo de alguém do processo? Você tem parte do processo? Se você tiver parte, você é descartado como testemunha. Entendeu? Se você vai ganhar alguma coisa com o processo, você não pode testemunhar. Por quê? Porque a testemunha tem peso de condenação ou de absolvição. E é por isso que muitas vezes em alguns processos grandes, monetariamente falando,
algumas testemunhas elas são pagas para não testemunhar. Ela é paga para não ir. Porque se ela realmente viu falar que não viu, ela pode ser condenada. Testemunho falso. E inclusive existe um mandamento na Bíblia que diz o quê? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ó, a testemunha não pode. Por isso Jesus está dizendo o quê? Jesus, quando ele partiu no Monte das Oliveiras, ele estava subindo no céu e falou assim: ide a Jerusalém, e vós sereis testemunha. Então nós temos que ser o quê? Verdadeiros. Agora, como não tinha uma testemunha verdadeira, eles arrumaram duas. Falsa, duas pessoas que estavam dispostas a mentir. Por que duas? Porque a lei não podia condenar ninguém por uma só testemunha, tinha que ter duas ou mais. Existe um versículo bíblico, Paulo está orientando aos pastores que não aceite acusação contra um presbítero por uma só testemunha. Uma só pessoa não pode acusar um líder, tem que ser mais de uma. Entendeu? E levantaram o sumo sacerdote e disse: nós estamos lendo 59, só colocar o dedinho aí. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas e disseram: este disse: eu posso destruir o templo de Deus e reedificar em 3 dias. Ó, onde é que está aqui o erro aqui? Aonde está o erro? Estão lendo a Bíblia aí, vocês? Estão acompanhando a Bíblia para achar o erro? O que a testemunha falsa diz? Oi? A testemunha está dizendo que Jesus disse que destruiu o templo de Salomão, o templo lá deles, que levou 40 anos para ser construído, que em 3 dias edificar. Jesus disse isso? Não. Jesus não disse isso. Não. Jesus disse: destruir esse templo e em 3 dias edificaria outro templo ao Senhor. Ele não disse que ele ia destruir. Ele disse: se você destruir esse templo, em 3 dias eu edifico outro. Está falando do seu próprio corpo. Mas disseram que ele disse que ele destruiu o templo. Entendeu? Diferente. Está no detalhe, tá, irmão? As coisas estão tudo no detalhe. E Jesus, porém, guardava em silêncio. Por que Jesus ficou calado? Já que ele era inocente. Exatamente. Quanto mais você se justifica, menos você se arrepende. Quando a gente está sendo julgado, muitas vezes ele quer se defender, ele quer se justificar. E Jesus, isso mostrava a maturidade de Jesus. Por isso que Jó, quando ele foi provado, ele ficou 7 dias em silêncio. Não levantou acusação nenhuma, não levantou a boca, não se defendeu. Porque tudo aquilo que havia acontecido com ele deixou sem palavras. Ele não entendia o que estava acontecendo. Jesus, porém, guardava em silêncio. Em insistindo, o sumo sacerdote disse: conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: o sumo sacerdote precisou usar um termo no mundo espiritual que obrigava Jesus a responder. Qual foi o termo? Eu te conjuro, eu te obrigo em nome do Deus vivo, que você me diga se tu és o Cristo. O que Jesus disse? Tu disseste. Ele também não negou. Ele não disse que não era. E também não disse que era. Ele disse: você acabou de dizer. Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve
o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvimos agora a sua. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam burros, e outros, tudo crente, tá? Tudo crente, pastor, presbítero, diácono, tudo gente patente alta. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se colocou no lugar de Jesus? Imagina que você sendo Jesus agora, por uns 5 minutinhos, tendo certeza que você é filho de Deus e que tem poder para destruir aqueles que estão te batendo. O que você faria? Hã? Meu Deus, vou ficar quieta. Imagina alguém te dando um tapa na sua cara, cuspir no seu rosto, você tendo o poder de nem tocar nele, só falar assim: ó, só tirar o ar assim, o ar da pessoa. Irmão, você já sentiu dor do infarto? Não? Eu vou te explicar o que é dor do infarto. Uma hora você chega em casa, pede para alguém pegar algo muito pesado mesmo. Você deita no chão, pede para alguém pegar alguma coisa pesada, tipo assim, um carro, isso aí, e colocar nas suas costas. Você no peito, no chão assim, ó, e colocar aquele peso nas suas costas assim, soltando. Aquele peso que você vai sentindo ali, que vai apertando, é a dor do infarto. Imagine você com poder. Oi? Não, a gente só estuda. Não, a gente só estuda. Quem está tendo infarto, a pressão que a pessoa tem que ter um peso aqui nas costas dela. Peso no peito aqui assim, ó. Mas se falar aqui no peito, você vai entender que é na barriga, é aqui nas costas. É como se estivesse apertando as costas da pessoa, é uma dor insuportável. A pessoa que tem infarto, ele não morre por causa do infarto, ele morre por causa da dor. Porque no que dá dor, a adrenalina vai, o cérebro manda adrenalina para dentro do corpo. Aquela adrenalina vai, que a pessoa não aguenta, de tanta dor. Porque quando a pessoa chega com muita dor no hospital, a primeira coisa que o paramédico ou o pronto-socorrista, uma pessoa que atende, ela faz com a pessoa, ela faz o quê? Tirar a dor. Entra uma pessoa com trauma, perdeu a perna, um acidente, e está com dor, o que ele faz? Dá uma injeção logo para tirar a dor, porque se não tirar a dor da pessoa, a dor é um alarme do corpo. Se não desligar o alarme, o cérebro ele entra em parafuso, a pessoa morre por causa da dor. Agora você imagina, Jesus está falando com eles o quê? Perguntava para ele se ele era o Cristo, Filho de Deus. Por que o sumo sacerdote disse que Jesus blasfemou? Por que ele viu que era uma blasfêmia? Por aí, você bateu na trave. Se Jesus está falando que ele é filho de Deus, se Jesus está falando que é filho de Deus, ele está dizendo que Deus tem filho no mesmo nível de Deus. Jesus não é como nós falamos que somos filhos de Deus, crendo que nós recebemos a adoção de pai, porque Israel também se via como filho de Deus. Mas o que Jesus está falando é que ele era semelhante a Deus. A gente tem o costume de dizer que a divindade ela coabita em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira pessoa da Trindade é Deus Pai. A segunda pessoa da Trindade é o Filho. E a terceira é o Espírito. Essa primeira, segunda e terceira pessoa não quer dizer que um é maior, a outra é do meio e a outra é menor.
é que na revelação, segundo a história, o Pai se revelou primeiro. A segunda pessoa da Trindade a se revelar é o Filho, que até então, antes de Jesus, estava oculto. Então, quando Deus se revelou a Israel, se revelou como o único Deus. A Bíblia no Antigo Testamento não fala do Filho. Nós é que temos a revelação de que Cristo ele é o Filho de Deus, igual a Deus. Por isso que os judeus não acreditam que Jesus é Deus. O judeu mesmo, que não se converteu, eles não creem que Jesus Cristo é Deus. Por quê? Porque Deus é um só. Jeová Deus, Yahvé. Então Jesus está falando que ele é Filho de Deus. Para eles é o quê? Blasfêmia. É mais ou menos parecido a gente ouvir que Maria está junto do lado de Deus. É mais ou menos por aí. Quando os católicos falam que Maria está do lado de Deus, intercedendo por nós, o que a gente pensa? Blasfêmia. Porque Maria não é Deus, ela é criatura. Então é a mesma concepção que na Igreja Católica, Maria ela é tida como uma divindade. As pessoas oram para Maria, achando que por ela ser a mãe do Filho de Deus, ela tem o mesmo poder de intercessão. Mas a Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Então Maria, ela é só uma criatura. Então por isso que eles vão rasgar as vestes e vão sentir com a blasfêmia. O que vos parece? Ele respondendo disse: é réu de morte. Então cuspiram no seu rosto, davam-lhe murros, e outros eles profetiavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada. Disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante dizendo: não sei. Por que Pedro negou? Porque ele viu as pessoas batendo em Jesus. Ele viu Jesus apanhando, e ele teve medo de também apanhar. Imagina eu, né, filho? Eu vou melhorar para você entender o que aconteceu com Pedro. Na China, as pessoas que recebem o auxílio do governo por aposentadoria estão sendo chamadas para negar a Cristo. Se falar que é cristão, tem um benefício cortado. É mais ou menos por aí. Ou você confia em Deus e fala: sou cristão, pode cortar o benefício. Ou você faz o quê? Faz uma oração falsa. Vou negar aqui, Jesus, mas você sabe que eu não te nego não. Mas vou negar só para eles ouvir a verdade, tá? Porque eles querem ouvir. O senhor vai entender, né? Não, não vai. É mais ou menos isso aqui. Negou, tem um benefício em pé lá. Pode ver se continuar recebendo. Existem alguns atributos, algumas armas das trevas para te amaldiçoar. Eu não sei se você já fez isso. Se não fez, não faça. Se fez, procura te fazer. Existem alguns auxílios em que o governo te dá, mas você precisa assinar um termo chamado declaração de pobreza. Você precisa de um auxílio, aí fala: tem que pagar. Mas se você declarar que você é pobre, a gente te dá de graça. Isso é um artifício do diabo te empobrecer, porque a declaração, ela tem poder. Tem gente que mente para poder receber aposentadoria. Meu Deus. Entendeu? Tem um caso em que uma irmã, ela tinha uma filha doente mesmo, e ela recebia o auxílio do governo, aposentada, pensionista, que a menina era doente.
E uma dessas campanhas que ela foi na igreja, a igreja, o pastor na campanha, fez oração para ela, ela foi curada. E aí, me parece que fizeram lá a divulgação, e ela pediu para o pastor não divulgar porque ela recebia pensão. Ela negou que a criança foi curada, porque ela precisava da pensão. Irmãos, estava passando com minha esposa em casa hoje. Dias difíceis virão. Dias difíceis virão. Tem um versículo que eu gosto muito de citar ele, eu vou citar de novo. Se a gente está desanimando em tempo de paz, como é que você vai fazer para lutar em tempo de guerra? Se a gente está desanimado, disputando uma corrida com os que correm a pé, como é que você vai fazer quando vier os que correm a cavalo? Então, se vier o que está para vir, vai ser dia difícil. Hoje, servir a Jesus, falar que é crente, é um status, mas vai ser criminalizado. Você vai ser tido como criminoso, preso, por falar que é de Jesus. É nessa hora que você vai ter que rever sua fé. Pedro está aqui, está vendo ali o livro, porque Pedro não se afastou de Jesus, ele ficou assistindo de longe. Ele viu o pau quebrando, lixando Jesus, moeram Jesus lá no mundo, juntaram um grupinho lá e desceram o porrete em Jesus. Tapa na cara, cuspido, soco, zombaram dele. O que Pedro falou? Vou sair fora, eu te converso. Aí chega uma mulher, Pedro está ali de bandinha assim, vendo, de longinho assim, e o pau quebrando. Chega uma mulher por trás dele. Ei! Você está me ouvindo? Não, conheço ele não. Mas ele negando diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse, eis que ali estavam. Este também estava com Jesus o Nazareno. Reconheceu ele. E ele negou outra vez com o juramento. Não conheço tal homem. E logo depois se aproximou-se que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala... Por que a fala de Pedro denunciava ele? Andava tanto com Jesus que pegou o jeito de Jesus falar. É crente assim, irmão. Pode desviar com o jeito de falar o mesmo. Se parecer tanto com o seu mestre que não tinha como não falar igual. Então começou ele a praguejar, jurar, dizendo, não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrando-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Você só vai conhecer quem você é diante de Deus quando Deus te provar. E eu vou te falar uma coisa com você. Bom é ter sido provado, mas estar na prova não é bom. Bom é ter sido provado, mas enquanto está sendo provado, isso não é bom. A gente pode julgar Pedro, falando que Pedro foi fraco, foi falso. Você não sabe, irmão. Você não conhece sobre o seu limite. Falar que é fiel é fácil. Difícil é ser fiel. Vir à igreja quando tudo está bem é muito bom, muito fácil. Agora, vir na igreja quando está sendo provado, quando está sendo humilhado, quando você não tem motivo para vir, é que é difícil. Pois eu te falo uma coisa com você: quando você vem na igreja
mesmo que você não tenha motivo, que você é aquele que você quer mais ficar em casa, é esse que conta. Aleluia. Quando estiver tudo bem, tira uma fome. Entendeu? Porque você vai ter o resguardo de que quando estava tudo mal, você estava lá com Deus. A hora que mais conta na nossa vida, vir na casa de Deus, servir a Jesus, é a hora do aperto. Capítulo 27, o suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes, sacerdotes e anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus. Quem formava o conselho? Os principais, os presbíteros, os pastores, fizeram uma assembleia contra Jesus, para o matar. Jesus passou por 6 tribunais, 3 deles de ímpio e 3 dele de crente. Nos 3 do ímpio ele foi inocentado, e nos 3 do crente ele foi condenado. Quem condenou Jesus foram os pastores. Quem matou a Cristo foi a igreja. Pode observar que você vai ver Pilatos, Herodes, dizendo: não vejo nesse homem acusação. O senhor é inocente. A Bíblia diz que Pilatos queria soltar Jesus, mas para agradar os crentes, ao sacerdote, ele entregou e perguntou: o que você quer que eu faça com ele? Crucificam. Quem gritou crucificam foi a igreja, foi o sacerdote, foi os pastores. Quem matou Jesus não foi o ímpio. Versículo 2: e manietando o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Por quê? Porque por mais que eles quisessem matar a Jesus, eles não podiam matar. Tinha que ser pela mão de Roma. Eles não tinham poder de matar. Só quem podia matar era Roma. E manietando o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que tinha o traído, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas, e os príncipes dos sacerdotes e os anciões, dizendo, ele disse, ele procurou a igreja arrependido, procurou o sacerdote arrependido, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Esse problema é teu. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcado. Irmão, você já passou por uma angústia que eu dei vontade de morrer? Se você tiver com uma angústia muito grande, a vontade que você tem não é de viver, porque viver dói. Respirar, existir, o dia, amanhã, a tarde, viver, te faz doer. Então você quer acabar com a sua vida, você quer acabar com o seu sofrimento. O que Judas estava sentindo na alma dele era uma angústia muito grande, um aperto muito grande, uma culpa muito grande. Porque pode parecer que não, mas Judas amava Jesus. Pastor, se ele amava Jesus, por que ele traiu? Você tinha que me perguntar isso. Porque só o que não te faz trair é princípio. Quem ama também trai, mas quem tem princípio não trai. A esposa, ela pode amar o marido, mas se ela não tiver princípio, dependendo da força com que ela foi magoada, ela vai trair ele. O marido pode amar a esposa, se ele não tiver princípio, ele vai trair ela. O que é maior do que amor? O princípio. Passa por cima de nada. Oi? Você passa por cima de nada. Essa semana agora eu estava de moto, fui comprar uma peça. Eu estava na principal, uma carreta foi e deu uma buzinada. E sabe que buzinho de carreta é nojenta, né? E ele não precisava fazer aquilo. Aí eu encostei de lado, ele passou e buzinou. Chegou na frente, ele parou do sinal. Eu parei pertinho dele, deu vontade de arrancar o lago da placa, sabe?
amassar a placa assim da carreta, porque ele não ia ver, eu estava atrás da carreta. Ia arrancar o lacre, amassar a placa, ele ia passar na blitz, no pé da polícia, a polícia encostar, encosta aí, vagabundo. Está sem placa, multa. Eu ia fazer, depois ia passar e falei assim, sua placa está arrancada, por causa da buzina, viu, vagabundo? Eu ia falar com ele, ó, você perdeu sua placa lá, hein, por causa da buzina sua. E bora. Ele ia fazer o quê? Por que você não fez, pastor? Princípio. Porque eu falei para ele assim, é porque eu te temo, Senhor. É porque se dá o... A vontade que eu tenho de me defender, a vontade que eu tenho de pegar essa raiva que ele me fez aqui e me vingar. Oi? É só ela sair do lado, velho. Tinha trânsito, não, é só ir. Fazer assim, ó. Eles fazem covardia. Não, meu irmão chegou a encostar no lado, assim. É Deus, é forte, hein? Tentador. Ele ia ser prejudicado, porque na próxima parada de guarda, no próximo posto de guarda que ele passasse, o guarda ia multá-lo. Outra, se eu arrancasse o lacre e arrancasse a placa, ele não ia nem ver. Se eu avisasse ele, mesmo que ele soubesse, ele não ia conseguir ninguém para fazer, porque era véspera da véspera de Natal. Minha ideia era arrancar e não falar nada, deixar ele se lascar sozinho. Câmara onde? Aonde? Estava no sinal. Mesma coisa. Estou te falando, irmão, não tinha nada que me impedia, a não ser o temor do Senhor, o princípio. Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Assim como você não quer que os homens façam, não faceis a eles também. Uma vez eu esbarrei no carro, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, vou meter o pé. Podia ter parado, pedido, expliquei o carro, mas está pagando, não quis fazer nada. Fui embora. Na mesma semana, naquele mesmo lado que eu arranhei o carro do cara, veio um cara de bicicleta e me atropelou. Eu olhei para o carro, lembrei na hora, do mesmo lado que você amassou o carro do cara. Lei da semeadura. É assim que Deus nos trata. Cadê o versículo? Versículo 6. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito meter no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Já tinham pagado ele pela traição, e ele tinha sido morto por causa disso, então não podia colocar aquela oferta de novo, aquele dinheiro na oferta. Então resolveram fazer alguma coisa com o dinheiro. E tendo deliberado o conselho, compraram com ela um campo de um olheiro para sepultá-lo, para a sepultura dos estrangeiros. Você vê que não era pouco dinheiro. A gente olha 30 moedas de prata, parece que é pouco. Não é 3 reais, não é 30 reais. Era o dinheiro suficiente para comprar um terreno. Olha o quanto que Judas vendeu Jesus. Não foi por pouco, não. Quanto custa o terreno? 30 mil? 300 mil? É mais ou menos por aí. Se fosse hoje, ele ia devolver o Pix. Ó, estou te devolvendo o Pix aí. Não quero mais esse dinheiro não, esse dinheiro está maldito. O Judas, ele na verdade, ele achou o seguinte, que se fizesse isso, Jesus ia se revelar. Ele achou que Jesus ia mostrar o seu poder, ia fazer o quê? Uma revolução. O Judas esperava que Jesus fosse um revolucionário. Ele imaginou que Jesus ia se dar mal. Porque ele viu Jesus curar e fazer milagres extraordinários. Ele falou assim, se esses caras botarem a mão em Deus, vão se lascar. A gente não pode tentar Deus. A gente não pode ficar achando que Deus vai tomar atitude e a seu favor. Eu vou cutucar Deus, mas Deus vai vir que de repente Deus reage. Tipo assim, eu vou me desviar, de repente Deus me responde. Aí você desvia e Deus não te responde. Porque o fato de você desviar não muda quem Deus é. O que vai fazer Deus te responder é você não desviar.
Eu já fiz essa oração, já passou pela minha cabeça. Como eu queria uma coisa de Deus e Deus não estava me dando, eu falei assim, se eu não me der, eu vou começar a fumar. Vou fumar cigarro, vou fumar. Como se eu fumasse, iria machucar Deus. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Tem filho que ele é vitimista, ele se faz de vítima, ele se enrola todo dia com o problema para poder chamar a atenção da família, porque ele não se sente amado o suficiente. Cadê o versículo? E por isso foi chamado aquele campo, até os dias de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que profetizaram o profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, preço de que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. O profeta Jeremias já havia profetizado que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. José também foi vendido por um preço de moeda de prata. E deram-lhe pelo campo do olheiro, segundo o que o Senhor determinou. Versículo 11. E foi Jesus, apresentou-se ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E Jesus lhes disse: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testifico contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar o preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Ou seja, toda vez que tinha essa festa da Páscoa, uma pessoa era perdoada. E tinha então é por isso que o Bolsonaro ele deu o perdão para aquele deputado, lembra? Quem lembra? Ninguém lembra não? Teve um deputado que ele falou mal do Supremo. Aí foi caçado, prenderam ele, e aí condenaram ele. Aí o Bolsonaro foi e liberou o perdão, deu um perdão para ele. Porque o rei pode fazer isso, o presidente pode. Aí depois que o Bolsonaro saiu, eles tiraram o perdão e prenderam o cara de novo. O Brasil tem entregas baratas, né? Só Jesus, viu? É um lixo. Mas toda vez que se quebra o princípio, quebra esses marcos antigos, alguém paga. Se esses juízes, esses políticos não pagarem, os filhos vão pagar. Os filhos vão colher a desgraça que eles estão plantando. Um por um. Se eles não pagarem, pode ter certeza que os filhos vão plantar, vão colher. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Jesus. Tanto Barrabás quanto Jesus se chamava Jesus. É nome comum naquela época. Filho do Pai. A palavra Barrabás significa filho do Pai. O nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Portanto, estando reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou chamado? Por que ele falou chamado Cristo? Porque os dois eram Jesus. Qual vocês querem que solte? Jesus, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Está entendendo? A riqueza está nos detalhes. Se Barrabás e Jesus fosse um nome diferente, não precisaria dele falar o Cristo.
Era só falar Barrabás ou Cristo, ou Jesus. Mas os dois chamavam Jesus. Olha de novo. Portanto, estando ele reunido, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Jesus, chamado Barrabás, ou Jesus chamado o Cristo? Talvez na sua Bíblia não está escrito Jesus Barrabás, mas está assim, ó, Barrabás ou Jesus, aí ele completa, vírgula, chamado Cristo. Porque ele sabia que por inveja o havia entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque porque eu tive um sonho, e nesse sonho eu sofria muito por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, de novo, os pastores, os presbíteros, os anciões, persuadiram a multidão que pedisse que soltasse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: que seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: agora você vai ver. Vou falar. Presta atenção nessa parte que ela é profunda. E respondendo o povo, disse-lhe: que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos clamará a salvação. Foram salvos. Entendeu? Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Invocar a salvação. Quem entendeu? Por que alguém é salvo? Não é porque não peca, é porque clamou pelo sangue de Jesus. Ele perguntou: e o sangue? E ele? O que ele faz? Que o sangue dele caia sobre nós. Quando que nós somos salvos? Porque clamamos pelo sangue de Jesus, sem querer pedir salvação. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam dele, dizendo: salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ele na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Antes de levar para ser crucificado, levou para uma salinha e fizeram uma chacota dele. Irmão, cara, eu não suportaria um tipo de coisa assim. Você tendo o poder de se vingar. Por isso que Jesus ele foi vencedor, porque ele se entregou. Ele abriu mão de se defender. Tendo na mão o poder de se defender, ele não se defendeu. Ele se entregou. E ele foi: eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Era por isso que ele orava, para que o Pai o livrasse. A gente não suporta alguém falar mal da gente, irmão.
A gente já quer trazer a situação para a pessoa. A gente não aguenta. A gente não aguenta um pouquinho de injustiça, a gente quer se vingar. Versículo 32. E quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem o obrigaram a levar a sua cruz. Tem um pregador que ele fala que a cruz de Jesus não era para ele, era para Barrabás. E aí não era o tamanho de Jesus. E aí teve que esticar ele para poder caber na cruz. Não tem nada disso. Outra hora dessa aí eu vou mostrar para vocês que quando Jesus foi crucificado, antes de ele crucificar, foi na casa dele e arrancaram uma viga da casa dele. É por isso que quando ele está na cruz, ele olha para João e para Maria e ele fala assim: João, ela é a tua mãe. Mulher, ele agora é o teu filho. O que Jesus está dizendo nessa hora é o seguinte: ela não tem onde morar, acolhe ela, porque ele ficou sem casa. Eu vou pegar com mais clareza para vocês que tem um versículo bíblico que Jesus não havia nenhuma situação que condenasse. Quando ele disse que ia destruir o templo, existe uma lei que se alguém se levantasse contra o templo, deveria pegar uma viga da sua casa e destruir. Então quando Jesus falou que eles acusaram Jesus da seca do templo, alguém foi lá na casa dele, pegou uma viga da casa e destruiu a casa dele, onde a Maria morava. E é essa viga que ele carrega nas costas. Não é uma cruz. Nas encenações da paixão de Cristo, parece que ele carregando a cruz, não é isso? Não, é só a viga. A outra parte está lá, fincada. Ele só carrega uma viga nas costas. Não tem uma cruz. Vai ser cruz quando pegar essa outra parte e encaixar ela de cá, que está lá fincada na parede. Ele só carregou uma viga nas costas. Aqui, ó. Agora vai entrar esse sirineu aqui, ó, estrangeiro, e ele vai ser constrangido a levar a cruz. Por quê? Devido à surra, devido a muito espancamento, Jesus não tinha força humana para carregar a cruz. E ele precisou que um auxílio humano, uma pessoa de fora, ajudasse a ele. Ou seja, a gente não vai conseguir sozinho levar a nossa cruz. Profeticamente está dizendo que você vai precisar caminhar com dois. Você precisa de alguém para estar junto com você no momento de dificuldade, para desabafar. Em quem você vai confiar? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ajudar a você carregar a sua cruz. Pastor, o que é a cruz? A cruz não é o sofrimento que eu sofro por causa do filho drogado, por causa do marido que me trai, não. É tudo aquilo que você sofre por Cristo, por ser crente. É o que você está passando por ser crente, por causa de Cristo, por causa do Evangelho. É você olhar para a sua finança, não tem nem como dizimar, mas você está tirando da onde não tem e dizimando e sendo fiel. Isso é sem você carregar a cruz. Irmão, você dizimar quando tem dinheiro é a coisa mais fácil que tem. É difícil quando você nem faz conta. Se fizer a conta, você não vai tirar dinheiro, porque não vai ter de onde tirar. Constrangeram o homem a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre ou vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis. É porque ele estava com sede. Ele com sede, acreditando que eles iriam dar água para ele, deram vinagre, fel. Eu já vi pregador dizendo que esse vinagre aqui era como se fosse um anestésico para tirar a dor. E ele não quis tirar essa dor dele. Ele tinha que sofrer aquilo ali. Ou seja, dependendo da situação que você está passando, dependendo do momento de dificuldade que você está carregando a cruz, você tem como se aliviar. Ou você escolhe sofrer por Jesus, ou você escolhe aliviar.
A minha mulher está me traindo. Tem como eu ficar quieto, esperar Deus fazer a obra, ou tem como eu arrumar outra mulher e trair ela? Quando eu arrumo outra mulher, estou fazendo o quê? Estou aliviando. Eu estou vendo que eu estou passando aperto. Só que eu estou vendo que cada vez que eu me aproximo de Jesus, mais eu sofro. Então eu me afasto. Desvio. Vou para o mundão. Não dá uma aliviada? Você que escolhe. Ou você alivia, ou você escolhe sofrer por Cristo. Versículo 35: e havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançaram sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram uma escrita: a sua acusação, este Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, manietando a cabeça. Eu vi quando a pessoa faz assim, ó. Passa por você e fala: ai, ai. E se balançar a cabeça aqui, ó, é zombar, manietar a cabeça. É esse aí que é o Jesus? É o tal do profeta que estava falando? Sabia que tinha uma coisa errada nele. Zombando. Versículo 40, dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica-o, salva a ti mesmo, se és filho de Deus, desta cruz. Da mesma maneira também os príncipes e os sacerdotes, com os escribas e anciões fariseus, escarneciam e diziam: salvou a outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se és o rei dos judeus, desça agora da cruz e cremos nele. Jesus fez um monte de milagre, um monte de cura e ninguém creu. Agora mata ele, crucifica ele, manda ele descer da cruz. Se você crescer, a gente acredita em você. Ele vai fazer melhor. Ele vai ficar na cruz, vai ser crucificado e vai levantar o 3º dia. Ninguém vai ser acreditado. Irmão, quem não crê, não adianta. Não precisa Deus fazer um grande milagre. Porque a fé é você não ver e acreditar mesmo assim. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama. Porque você disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª, que hora é essa? Meio-dia. 6 mais 6, 12. Houve treva sobre toda a terra, até a hora 9. 6 com 9, 15, 3 horas da tarde. Foi crucificado às 9, morreu às 12, se não me engano, meio-dia. Não, ele foi crucificado às 9 e ficou até às 15 horas, ficou 6 horas na cruz. Essa hora aqui era meio-dia. E aí, meio-dia começou o quê? O sol se pôs. Em protesto. A natureza protestando, porque matava o Filho de Deus. Cadê? E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus não respondeu Jesus na cruz? Quem sabe? Ele virou o rosto. Por que Deus não respondeu Jesus na cruz? Ele está gritando: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus não respondeu ele? Oi? Por quê? Porque a oferta tem que morrer.
Deus olhou para baixo e falou assim: está morto, cordeiro? Não, está falando ainda, não deixa ele morrer. Às vezes a gente oferta alguma coisa para Deus, mas dentro do nosso coração a oferta continua viva. Você ainda continua lembrando do dinheiro que deu. Você ainda continua lembrando que ofertou, que dizimou, que primiciou, e que Deus não fez nada, que aquilo não valeu de nada. A oferta não morreu no teu coração. A Bíblia diz que Cristo era a oferta que Deus deu para a remissão do pecado. Essa oferta foi entregue no altar. O Gólgota ele no altar. E a oferta está falando. Deus olhou e falou: está vivo ainda? Tá, então deixa eu morrer. Porque Deus só recebe a oferta morta. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo diziam: ele está chamando por Elias. Fala uma coisa, entende outra. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou de vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Agora sim, agora Deus vai responder. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se. Na hora que ele entrega o Espírito e morre, Deus vem descer para receber. Oi? Não. O véu do templo era uma cortina física que tinha no altar, no santuário. E ela foi rasgada de alto a baixo, abrindo acesso a nós. Porque a Bíblia diz que só o sumo sacerdote podia entrar dentro do véu. Agora a gente pode entrar por intermédio de Cristo. Isso é um sinal que deu. Eis que o véu do templo se rasgou em dois. E era assim, era limpo, não é essa cortinazinha fininha, não. Era como se era trançado, era algo muito grosso, impossível de se rasgar humanamente. E foi rasgado, não quebrou não. Assim, ou seja, inaugurou um novo e vivo caminho. Cadê? E o terremoto, né? Fendeu as pedras. E abriram-se os sepulcros de muitos corpos de santos que dormiam e foram ressuscitados. Olha. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele. Saindo do sepulcro depois. Parece que a cena está acontecendo logo em seguida. Você está lendo aqui, parece que aconteceu essa ressurreição, aconteceu logo depois do véu. Não. Jesus vai morrer. E quando ele estiver ressuscitando, esses mortos também serão ressuscitados juntos. Por quê? Porque Cristo é a primícia dos que dormem. E primícia não é um feixe. Tem quando você pega um molho, vai lá na feira comprar um molho de salsinha, um molho de cebolinha. É uma só cebolinha ou várias cebolinhas? Se for uma só cebolinha, não é feixe. A primícia não é uma cebolinha, é o feixe. Se Jesus ressuscita sozinho, ele não era a primícia. Para ele ser a primícia, tem que ressuscitar ele mais um monte. E é por isso que esses aqui ressuscitaram junto. Vai ficar 3 dias no centro da terra. E quando ele ressuscita, ele vai até o inferno, é o Hades, vai pegar as almas que estavam presas, e ele vai levar cativo o cativeiro. Quando ele ressuscita, ele leva junto consigo o que? O Hades. É esse aqui, E abriu o sepulcro de muitos corpos de santos que dormiam e foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso aqui vai acontecer também no arrebatamento de Cristo. Quando Jesus estiver voltando, está lá bem na tribulação, vai bater na sua porta. Você vai abrir, seu parente, seu filho, sua mãe, seu marido, seu esposo, que foi salvo, vai vir com o corpo ressurreto, eternizado,
e vai dizer: voltei dos mortos. Você vai ver. Cara, isso aqui é muito profundo. Se não te basta isso aqui, você servir a Deus. Rapaz, forte. Aqui, ó. Você sabe quanto tempo Jesus ficou na terra depois de ressuscitar? 40 dias. Ele não ressuscitou e subiu. Depois de ressurreto, ele ficou 40 dias andando na cidade. Irmãos, se isso não já bastasse para as pessoas acreditarem, o que bastava? Cara, isso aqui para nós, você tem que querer isso aqui, você tem que querer ver. Guardavam a Jesus vendo o terremoto. Agora, ó, você vê que a Bíblia, isso aqui não está em ordem cronológica. Ele está narrando fato. É igual a gente está contando uma história, você para um pouquinho, deixa eu te falar um negócio. Aí você conta uma história, depois você volta para a história de novo. O Mateus aqui está narrando a história. Ele está narrando como é que foi a crucificação, como é que foi o julgamento. Daqui a pouquinho ele lembra do negócio. Aí vai falar assim: rapaz, falar nisso, quando Jesus morreu, ressuscitou, muitos mortos ressuscitaram também. Ele dá um adendo, ele foge da ordem cronológica e conta uma situação que aconteceu no final, mas ele conta agora. Você tem que entender isso aqui para quando você estiver lendo a Bíblia, você não achar que aconteceu logo em seguida. Porque aqui no texto está dizendo assim, ó, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Está vendo? Agora, ele não foi ressuscitado ainda aqui na hora que nós estamos lendo. Vai ser ressuscitado ainda. Mas o Mateus já contou esse fato aqui para nós. Porque o livro de Mateus ele só foi escrito depois de 60 anos da morte de Jesus. Ele não foi escrito simultaneamente. Aconteceu o fato, cada um foi para um canto, Mateus foi para um, João para outro, Marcos para outro, Lucas nem estava lá. E aí depois de 60 anos, ele resolve escrever os evangelhos. E aí a gente está lendo os evangelhos tudo junto, como se eles estivessem um do lado do outro, na mesma ordem. Não estão, irmão. O primeiro livro que ser escrito depois da morte de Jesus foi o de Atos. O livro mais perto, mais próximo, mais fresquinho da história é o livro de Atos. Olha como é que Mateus ele conta a história com riqueza de detalhes. 60, 70 anos depois que aconteceu. Detalhe, não estavam perto um do outro, eles não estavam na mesma igreja ali. Mateus, aí João falou, eu também tenho história para contar. Não, foram histórias que um contou de um lado, o outro contou de outro, e alguém depois juntou e fez o quê? O Novo Testamento. Ó, versículo 54. E o centurião e os que com ele estavam guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tinham um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Porque os sinais dos céus foram notórios. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre as quais estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Versículo 57. E vindo já à tarde, chegou um homem rico da Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse. Se ele não fosse rico, não fosse importante, não tivesse influência, não conseguiu o corpo. O Pilatos, querendo um favor político, querendo ter relação econômica com esse homem, que era Pilatos, que era o José, resolveu atendê-lo. Olha porque você tem que ser rico. Você tem influência. Olha porque você precisa ser importante. Você tem influência. Para que o reino de Deus, quando precisar de você, possa contar com você. Você deveria assistir aquele filme que tem na Netflix chamado A Lista Negra. Tem um cara ali que é o principal, um dos principais atores da lista, ele é um criminoso. E o poder dele se encontra na riqueza que ele tem do crime e da lista que ele tem de gente que sabe, ele tem muita influência, ele tem um network muito grande. Aonde ele vai, ele tem uma pessoa que ele conhece e que deve favor para ele. Entendeu? O José de Arimateia usou a influência que ele tinha a favor do reino. Meu pastor sempre fala: se
tiver rico no nosso meio, pede para os irmãos não incomodar os ricos. Deixa, vai fazer cantina, não pede irmão para contribuir para a sacolinha do cachorro quente, não. Deixa ele quieto lá. Não gasta não. Vai nos irmãos pobres, deixa os irmãos ofertar a sacolinha, o outro oferta um pedido de salsicha. Deixa para quando for pedir o dia do terreno, para pedir o homem rico. Porque quem tem dinheiro, irmão, 100 mil, 200 mil, 300 mil é nada. Tem gente aí que ganha 1 milhão por dia. Faturamento 1 milhão por dia. Cadê esse semana na igreja? Abençoa a igreja. Cadê? E José, tomando o corpo, envolveu num linho fino, limpo, no fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Ou seja, as pessoas pobres eram enterradas na terra, os ricos eram guardados onde? No sepulcro, na pedra. E detalhe, nunca tinha sido usado. O sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Essa pedra aqui não conseguia uma só pessoa rolá-la, não. Tinha que ser vários homens, né, para mexer com a pedra. A pedra era como se fosse uma tranca. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, em que o dia, depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembrando-nos que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior que o primeiro. Irmão, os seus inimigos não querem só te matar, ele quer te chutar depois de morto, ele quer machucar sua honra depois de morto. E disse Pilatos: tendes guarda, e de guardai como entenderes. Ou seja, vocês têm guarda. Vai lá, manda vocês guardar lá. Indo eles, seguraram o sepulcro com guarda, selando a pedra. Capítulo 28. Vamos acabar esse Mateus hoje, né? Versículo 28, capítulo 28. A ressurreição. E no fim do sábado, guardado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Que dia é esse? Domingo. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e removeu e sentou sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais, pois eis que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já, como tinha dito, vinde e vede o lugar onde Jesus estava, onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que o vou tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. E indo eles, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão.
a mentira dos fariseus. E quando iam, eis que alguns guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes e sacerdotes e todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciões, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizendo: vieram de noite os seus discípulos, dormindo nós o furtaram. Os caras chegaram lá e falaram bem assim: e aí, rapaz, o cara ressuscitou mesmo. Como assim vocês dormiram? Não, não dormiram não. Nós vimos lá um anjo, um cara, um ser brilhante, removeu a pedra e o cara saiu lá de dentro. O cara era filho de Deus mesmo. Os quatro estão falando que viram. Irmão, que treva é essa que a pessoa vira e fala assim: não, eu vou te pagar com dinheiro. E tem umas pessoas que acham que tudo é comprado com dinheiro, que o dinheiro compra tudo. Tem um aí que fica comprando todo mundo aí para poder favorecer o favor dele. Vai se lascar. Vai ver. Fica metendo a mão no dinheiro do povo, fica comprando todo mundo compra. Ele vai ver se naquele dia o dinheiro dele vai salvar ele. Quando a dor do corpo dele não suportar mais, vai ver se o dinheiro vai valer de alguma coisa. Eles compraram os caras, chamaram para os caras, falaram assim: ó, tem aqui um dinheiro aqui, vão para Bahamas, fica lá no escondido. Pagaram o silêncio dos caras. Engraçado. É que a gente sabe disso. Está escrito aqui, como é que a gente sabe que isso aconteceu? Porque os caras não contaram, irmão. Como é que a gente sabe que isso aqui aconteceu? Porque os guardas meteram a lenha, falaram do mesmo jeito, pegou o dinheiro e contou, irmão. Presta atenção. Como é que a gente sabe que eles chamaram os guardas do particular e deram dinheiro para os guardas, se os discípulos não estavam lá? Porque os guardas contaram. Tipo assim, os guardas meteram a mão na grana, chamaram os discípulos: deixa eu falar uma coisa com você, o cara era filho de Deus mesmo, estava vindo. E ó, recebeu um grana para não contar, quando eu estou aqui contando. Porque, irmão, presta atenção comigo, como é que a gente sabe, como é que Mateus sabe que os guardas foram contados? Porque os guardas contaram. Porque se fala para não contar, é que a pessoa quer contar. Coça a garganta, coça a língua para contar, conta. Se não contar, não sossega. Cadê? 14. E se isso chegar aos ouvidos, pelo governador, e se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles recebendo dinheiro, fizeram como estava instruído, e foi divulgado esse dito entre os judeus até os dias. Está escrito aqui, que eles contaram. Aqui, ó. E foi divulgado. Está aqui escrito. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dito de hoje. O quê? Eles contaram para as pessoas que receberam dinheiro. Boca de sacola. Jesus aparece aos discípulos na Galileia. E os 11 discípulos. 11? Não era 12? E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Qual que é a ordem de Jesus? Ide, pregai? Ide, pregai? Não. Portanto, ide, lê aí, irmão. Não é pregar. Jesus não mandou ir pregar para as nações. Ide ensinar é diferente de pregar?
Com certeza. A missão da igreja não é pregar, é ensinar. Não estou dizendo que você não tem que pregar, mas o ir de Jesus não ir de pregar em todas as nações, é ir de ensinar a todas as nações, fazendo o discípulo. Como é que você faz discípulo? Ensinando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Como eu disse, o livro de Mateus, ele foi escrito bem depois do livro de Atos. Você vai ver os discípulos de Jesus batizando em nome de Jesus. Você não vai ver eles batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí houve essa questão: é em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Entendeu? Eu entendo que, como o livro de Mateus ele foi escrito bem depois do livro de Atos, eles entenderam que deveria batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e em nome de Jesus. Quando a gente vai batizar, a gente faz o batismo, a gente faz umas perguntas para as pessoas, e depois a gente fala: eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo, e dessa pessoa. A gente fecha. Porque no livro de Atos, só vai ser batizado em nome de Jesus. Os discípulos não batizavam em nome da Trindade. Aqui, o Mateus vai ensinar. Por que Mateus está falando isso? Porque o Espírito Santo já foi revelado. Primeiro foi revelado o Pai, depois o Filho, agora o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é revelado nos Evangelhos. Só depois de Atos. Então, quando fala a primeira pessoa da Trindade é o Pai, a segunda é Jesus e a terceira é o Espírito Santo, não é que é a diferença de tamanho, ou de poder, ou de importância. É que um foi revelado primeiro, o outro segundo, o outro terceiro. Entendeu? Fechamos aqui o livro de Mateus.